Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre currículo e vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, como foi a primeira vez que alguém olhou meu currículo, né? Que eu mostrei meu currículo para alguém quando eu determinei que eu ia começar a procurar um emprego efetivamente aqui no Canadá quando eu cheguei. E acho que tem muita coisa bacana que eu posso estar compartilhando com vocês, porque foi uma experiência marcante e foi um fator determinador para eu ter conseguido o meu primeiro emprego de uma maneira tão rápida. Então eu acredito que vocês vão gostar. Bom, para falar sobre esse assunto, eu queria só dar uma pequena prévia, uma sumarização de como foi um pouco o início da minha trajetória profissional, né? Eu trabalhei durante muitos anos numa empresa em Brasília, uma empresa de TI em Brasília, que era parceira, representante de vários produtos de tecnologia da informação. E a gente atendia bastante governo, né? Naquela época a empresa ainda existe, ainda trabalha nesse segmento, e um dos fabricantes dos quais a empresa era muito forte era o produto da Fortinet, né? Que era o carro-chefe até então de produtos dos quais a empresa focava, né? Então, resultado disso é que eu fui um recurso dedicado para trabalhar com os produtos dessa tecnologia, né? Então, eu trabalhei durante muito tempo prestando suporte de primeiro nível. Eu praticamente cresci dentro da minha carreira trabalhando, prestando suporte especializado nesses produtos para vários clientes, e o principal deles era o Firewall, né? O Firewall FortiGate. Então, eu praticamente trabalhava prestando serviço de suporte para empresas, né, para órgãos do governo. Eu tinha esse costume diário de estar sempre interagindo com esse produto, fazendo laboratório, atendendo casos de suporte. E isso era, assim, a minha rotina durante praticamente 5 anos trabalhando somente com esse produto. Como o produto que eu suportava era um equipamento de segurança de gateway, na grande maioria dos casos era necessário a interação com vários outros ativos de redes dentro do ambiente do cliente, que era necessário eu interagir de maneira que eu conseguisse resolver algum problema. Eu tinha que entender logs, eu tinha que entender da infraestrutura de rede do cliente, da estrutura de servidores e aplicações. Às vezes o cliente entrava em contato porque estava com problema, porque uma aplicação não estava funcionando, porque o firewall possivelmente estaria causando algum tipo de problema. Então, ao longo da minha carreira era necessário eu entender de outras coisas além de firewall, né? Como entender sobre um roteamento dinâmico. Às vezes o cliente tinha vários escritórios, né? E a gente tinha que entender como funcionavam essas interconexões. O cliente fazia publicações de serviços internos, então a gente tinha que entender da parte de NAT, tinha que entender como funcionavam as aplicações, os servidores, enfim, toda a parte da infraestrutura do cliente. Então, assim, quando eu digo que eu sou especialista em Firewall, obviamente que uma coisa leva a outra. Então, eu sempre tinha essa rotina também de entender de outros produtos, porque afinal era necessário, né? Trabalhar com um equipamento de segurança de Firewall exige outros conhecimentos além do produto em si que você suportava, né? Então, basicamente, o meu background profissional, eu sempre apresentei como especialista de Firewalls, né? Porque afinal eu trabalhava com o produto da Fortinet, o Firewall da Fortinet, e obviamente que muito desse conhecimento se aplicava a vários outros domínios também. Quando eu comecei a preparar para a elaboração do meu currículo, eu me encontrei assim, numa situação bem delicada, porque eu não sabia exatamente o que colocar no meu currículo, né? Eu fiquei com muitas dúvidas, porque eu lia bastante artigos, bastante informações, via vídeos de pessoas falando que aqui no Canadá, na Norte América de modo geral, as pessoas eles procuram sempre profissionais especializados, né? Então eu tinha muitas dúvidas de como fazer a estrutura de apresentação do meu currículo, né? Eu tinha muito receio de colocar algo específico demais e acabar ficando com um currículo limitado, né? De ficar com uma apresentação profissional limitada. Então, a primeira vez que eu pensei, não, eu vou sentar e vou montar o meu currículo,
eu já trabalhava na mesma empresa há mais de 5 anos, então assim, eu não tinha assim aquela rotina de ficar fazendo sempre currículo para procurar outras coisas, né? Então eu estava bem estável naquele período da minha carreira, então não estava com tanta experiência de preparar um currículo, nem mesmo no Brasil, né? Então quando eu fiz o meu currículo, pesquisando, vendo alguns modelos na internet, algumas coisas que algumas pessoas já tinham colocado, eu praticamente eu fiz um currículo gigante, sabe? Eu coloquei que eu trabalhava com Fire, obviamente era o meu core, mas eu coloquei que eu tinha experiência com implementação de Active Directory, eu tinha experiências de contato com servidores de virtualização, roteamento dinâmico, com os switches, roteadores, com servidores de SNMP, serviço de e-mail, enfim, era um currículo assim que se você olhasse, nossa, ela sabia tanta coisa, mas o fato é que, não, eu não sabia de tanta coisa assim, obviamente eu não tava mentindo, porque afinal eu conhecia, eu tinha contato, eu tinha exposição a essas tecnologias, mas o que de fato eu fazia era, minha atribuição principal era trabalhar com firewalls, né, mas como eu disse, eu sempre tinha contato com essas tecnologias, mas eu imaginei na época que, bom, se eu tenho essa exposição a esses produtos, a essas tecnologias, por que não abordar isso no currículo, né? Aquele receio de que você possa parecer que você não tem o conhecimento suficiente, porque no Brasil é muito comum, né, você participar de um processo seletivo, principalmente na área de TI, se você não tiver 300 habilidades para uma vaga, sei lá, de administração de servidores, vamos dizer, para ser um server admin, e você não tiver lá uma pá de coisas falando sobre vários outros domínios, se você não tiver, você não é selecionado, né? Só que aqui é diferente, né? Mas eu ficava com aquele receio de que, poxa, eu não posso colocar só que eu trabalho com isso, né? E até então, naquele momento, eu achava que era mínimo, que eu não sabia fazer quase nada, né? Porque se você fosse olhar na prática, eu tinha conhecimento, eu tinha domínio de várias outras coisas, mas eu não tinha aquela experiência, vamos dizer assim, prática de um administrador de rede para implementar. Eu desde o início do que eu comecei a trabalhar na área de TI, foi prestando suporte B2B, né, para várias empresas. Eu nunca participei, vamos dizer assim, de um projeto de implementação do zero de uma infraestrutura de TI de uma empresa, né? Eu já participei de projetos de implementação de firewalls, né? E outras tecnologias relacionadas aos produtos os quais eu suportava pela minha empresa, né? Então, assim, eu nunca tive uma experiência, uma vivência dentro de um ambiente, como várias pessoas, talvez você aí trabalha numa empresa e você participou da implementação de várias soluções tecnológicas dentro do parque tecnológico da sua empresa. Eu não tive isso, eu sempre prestei suporte para empresas que já tinham projetos em operações ativas, né? Então, para mim, era algo assim que eu sentia que eu tinha essa limitação de não ter tido essa vivência dentro de um ambiente, uma operação, sabe, de uma empresa, mesmo eu estando sempre em contato com essas infraestruturas, com esses ambientes, com esses cenários, eu não administrava, eu não fazia manutenção, sabe? Eu tava ali sempre para atender pontualmente a questões específicas as quais envolvia a tecnologia que eu trabalhava. Então, para mim, quando eu pensei em fazer um currículo, eu sempre via modelos de pessoas que trabalhavam, falando, eu trabalhei durante muitos anos, eu suportava fazendo suportava uma implementação, uma tecnologia específica dentro da minha empresa. Eu não tinha isso, eu tinha várias outras coisas, né? Mas não tinha nada muito dedicado a algo específico dentro de um ambiente. Bom, com todos esses pensamentos, com toda essa preocupação, eu finalmente consegui concluir a elaboração do meu currículo, né? Só que acho que, como qualquer bom técnico, eu aplico isso para muitas coisas na minha vida pessoal, inclusive. Eu sempre gostei de fazer um laboratório, né? Eu sempre gostei de testar, de verificar, para ter um feedback antes de fato implementar, né? Usando essa analogia, foi o que eu fiz com o meu currículo. Quando eu preparei o meu currículo, eu pensei, vamos lá, já vou aplicar para as vagas de emprego, mandando esse currículo. Não sei se ele tá bom ainda.
Bom, a melhor coisa que tem é trazer a opinião de outras pessoas que já estão no ramo, né? Então foi quando eu tive a ideia de entrar em contato pelo LinkedIn com alguns profissionais que já trabalhavam em uma das empresas as quais eu estava procurando participar do processo seletivo, né? Inclusive isso é algo que eu vou falar em outros vídeos, como você abordar essas pessoas, né, sem parecer chato e você conseguir de fato estabelecer uma conexão com essas pessoas. Eu já tinha feito isso desde o Brasil, sabe? Algumas conexões com alguns profissionais de algumas empresas as quais eu já estava visando trabalhar, para estabelecer aquela comunicação, realmente aquele contato, para que quando fosse de fato necessário, eu tivesse o apoio dessas pessoas, né? Então, eu entrei em contato com um team leader da empresa a qual eu estava disposta a participar do processo seletivo, estava disposta a perseguir uma chance para trabalhar lá. E eu falei para ele, olha, eu acabei de chegar aqui no Canadá, preparei o meu currículo, será que você teria um tempo pra gente conversar, tomar um café e você dar uma olhada, né? Até porque uma das coisas que eu observei antes de entrar em contato com essa pessoa, eu vi que uma das coisas que ele fazia no trabalho atual dele, como ele era um team leader, ele participava de processos seletivos, né? Então, ele estava sempre à frente também da contratação de engenheiros no time dele. Então, assim, é uma pessoa sensacional para eu conseguir ter um bom feedback antes de mandar o meu currículo, né? De sair atirando para tudo quanto é lado, né? Então, eu falei assim, vou pegar, então, concentrar com esse cara, conversar com ele. E eu tava muito confiante que eu ia impressionar com o meu currículo, sabe? Não vou mentir, eu tava assim, era um misto de confiança ao mesmo tempo com medo, sabe? Eu não sei explicar ao certo. Então eu marquei com ele o encontro, a gente foi se encontrar num Starbucks, né? Super tranquilo, super casual, não foi uma entrevista de trabalho, mas eu pedi para ele ser bem sincero, olhar e me dar os pontos os quais eu tinha que melhorar ou qualquer outro tipo de insight que ele julgasse necessário para eu poder realmente ser certeira, ser assertiva quando eu fosse sair por aí distribuindo os meus currículos, né? Então esse encontro foi assim o primeiro passo para eu começar a enviar os meus currículos para vagas. Bom, foi nessa reunião que eu tive um dos momentos mais impactantes da minha vida profissional, né? Eu não tinha nenhum contato pessoal com aquele cara, né? Com aquela pessoa que eu estava tendo aquela reunião. Não era um amigo, não era um ex-colega de trabalho, era uma pessoa aleatória que estava no mercado de trabalho, já morava aqui há muito tempo. Ele não era canadense, ele é venezuelano, mas já mora aqui há muitos anos aqui no Canadá e estava disposto a me dar essa ajuda, né? Então eu fui supermente aberta e pedi para ele para ser o mais sincero possível, né? E ele foi, né? E ele foi. Ele pegou o meu currículo, ele pediu para eu levar uma cópia impressa. E ele leu meu currículo atentamente, pegou uma caneta, pediu para falar algumas coisas para ilustrar, né, outros detalhes do meu currículo. E eu falei bastante, né? E ele estava lá sempre atento, olhando meu currículo e fazendo algumas anotações. Aí foi quando ele perguntou, Joana, de tudo isso aqui que você tem no seu currículo, o que de fato você sabe fazer? Eu fiquei assim, como assim? Está aí no meu currículo, eu sei fazer tudo isso. Né? Eu fiquei meio confusa, né, com a pergunta dele, como se, será que ele tá achando que eu tô mentindo ou coisa do tipo, né? E aí foi quando eu comecei a explicar pra ele, olha, de tudo isso que eu faço, o principal, o qual eu realmente domino é Firewall, né? Aí foi quando ele falou assim, tá, você colocou aqui que você tem experiência com um servidor de virtualização, ISX, que você já trabalhou com SNMP, que você entende sobre serviços de e-mail, que você entende sobre roteamento dinâmico e, enfim, tudo aquilo que eu já comentei. Aí eu coloquei no currículo, né, como eu disse. Ele falou assim, olha, que é o seguinte... Aqui no Canadá, na empresa a qual você pretende participar, eles estão contratando um profissional de suporte para Firewall, né? E que você precisa entender de Firewall. Obviamente que todos esses domínios os quais você colocou aqui são importantes, mas o seu currículo dá a impressão de você
saber de tudo, mas ao mesmo tempo a gente não sabe exatamente o que você sabe. Aí eu fiquei, ué, mas como assim se tá aí? Não, porque ou você sabe isso ou você sabe aquilo. Aí eu, como assim? Deixa eu explicar. O fato é que a empresa, e como a grande maioria das empresas, eles querem saber exatamente qual que é o seu core skill, né? Qual que é a sua habilidade chave, né? Se você está aplicando para uma vaga de suporte de Firewall, como era o caso que eu estava aplicando, o que eu iria aplicar, eu tinha que especificar exatamente quais as habilidades dentro daquele domínio as quais eu já tinha feito, como por exemplo, os projetos de implementação, quantidade de usuários, tipos de submódulos que envolve o Firewall qual eu trabalhava, os quais eu já havia implementado, qual era o meu nível de conhecimento a nível de troubleshooting, sabe, para entender a parte de suporte, né? Só com o meu currículo, ele falou que tava um currículo assim, cara, eu não sei se você é especialista na área de servidores, eu não sei se você sabe sobre operações de rede, porque tá tudo aqui, tá um currículo confuso. Então ele começou a falar assim, o que você sabe fazer de Active Directory? Ah, eu sei fazer implementação de integração, de autenticação envolvendo o produto do Firewall. Então tira Active Directory, você não é especialista, você não trabalhou com implementação de servidor num ambiente de operacional. Você sabe de Active Directory, a parte que é correspondente à autenticação transparente utilizando o seu produto. Então você não é especialista, ele foi cortando. Ah, de virtualização, o que você faz de virtualização? Bom, aí quando eu expliquei para ele, olha, a gente tem, eu tenho acesso, a minha empresa, eles têm um ambiente de virtualização, os quais a gente utiliza para fazer laboratórios. Então eu faço implementação de vários servidores para diferentes necessidades. Quando há a necessidade de implementar ou fazer algum projeto, eu tenho que subir um AD, eu tenho que subir um servidor Linux, eu tenho que fazer ele, tá, mas então o seu conhecimento é como a usuária. Nossa, quando ele falou aquilo pra mim, que o meu conhecimento era como usuária, que eu nunca tinha feito a implementação e que era verdade, né? Eu afinal, como eu falei pra vocês, a minha função dedicada era Firewall. Então, assim, essas outras tecnologias eu tinha exposição. Eu não tinha experiência de implementar e acompanhar um projeto do início ao fim, né? Eu fazia aquilo como complemento de outras coisas as quais eu tinha que fazer, que envolvia o produto-chave que eu trabalhava. Então ele começou a arriscar, sabe? Tudo. Aí eu comecei a ficar, assim, frustrada, sabe? Foi assim, meu Deus, o que eu vou colocar nesse currículo? E da mesma forma que ele foi sincero, eu fui sincera também. Ele foi vendo meu rosto, né? Que eu fui ficando assim, poxa, então tudo que eu fiz ao longo da minha carreira, eu não sei de nada. E eu brinquei, falei isso com ele. Ele falou assim, não, você sabe muita coisa. A questão é que você tem que pegar o domínio qual você sabe muito bem e começar a explorar isso. Sabe, por exemplo, você comentou sobre, em vários pontos, isso ele falando pra mim, né? Sobre implementação de autenticação transparente. Isso é algo que, isso eu tô, inclusive, ele falou, né, que é um insight interno que eu tô te dando, um dos principais call driver, né, que é um dos principais fator de abertura de chamado dentro da empresa, clientes tendo problema com autenticação. Então, por que você não explora isso no seu currículo, colocando que você já fez X número de projetos implementando autenticação transparente? Por exemplo, eu tinha comentado, né, também na nossa conversa que eu tinha participado de um projeto de implementação de firewalls, de um projeto do governo, onde foi praticamente escritórios no Brasil inteiro, onde o cliente tinha um MPLS, ele fazia redundância de conexão através de uma VPN. Explica sobre isso, sabe? Não precisa entrar muito a fundo, mas se você tá querendo explorar, que você entende de Firewall e você já participou de várias implementações com vários projetos, fale um pouco mais sobre esses projetos. Ao invés de você perder tempo falando sobre tecnologias que você tem apenas exposição,
tenta explorar detalhes daquilo que de fato você é especialista e você sabe, com bastante informação e detalhes, sabe? Não precisa escrever um jornal, não precisa fazer um currículo grande, mas tenta explorar esses detalhes, sabe? Fala sobre, por exemplo, quais os tipos de modelos de hardware quais você já trabalhou, né? Que isso é importante, porque a partir disso as pessoas vão saber que você já trabalhou com desde small business a enterprise, né? Fale sobre implementações as quais você fez utilizando software appliance, né? Que isso é importante também. Isso vai remeter a... Ele foi explicando, essa informação vai remeter esse tipo de detalhes, ou seja, a pessoa quando lê o seu currículo com esses detalhes, somente você explorando o seu conhecimento com Firewall, as pessoas vão ver, nossa, a Joana, ela sabe muito daquilo, né? E você não precisa explicar que você entende de AD, você não precisa ser específico em outras tecnologias, porque aquilo vai tirar a atenção e vai fazer o seu currículo confuso. Porque se você está falando que você já implementou mais de 300 projetos, com mais de 45 mil usuários, já você atendeu o governo, você atendeu iniciativa privada, obviamente que eles vão conectar o conhecimento com outras tecnologias de autenticação, como a AD, né, como Novel, como outras aplicações das quais eu trabalhei. Ou seja, esses detalhes você vai falar quando você estiver na entrevista de emprego, mas o currículo tem que ser algo conciso, tem que ser algo específico. Se você estiver aplicando para vaga de serviço, de operação e suporte de Firewall, você tem que explorar isso, né? E naquele momento eu fiquei, como eu falei, foi um misto de decepção, mas ao mesmo tempo, depois que ele explicou, ele foi falando, não, você tem um potencial incrível, mas você precisa escrever, você precisa porque o seu primeiro contato com essas empresas vai ser o seu currículo, então você precisa desenhar, você precisa estruturar dentro daquilo que você sabe fazer e você sabe fazer bem, porque dessa maneira as pessoas vão te conhecer e vão olhar e ler aquilo, e é para isso. Essa é a pessoa, né? E aquilo pra mim foi, assim, transformador, sabe? Foi algo, assim, que eu agradeço muito por aquele contato, sabe? E todas aquelas minhas dúvidas que eu tinha no início de se eu não sabia fazer, sabe? Eu não tinha o conhecimento necessário, eu tava com um leque de conhecimento muito limitado, foi totalmente, sabe, ficou para trás esse pensamento, porque eu vi que realmente eu tinha uma boa qualificação e eu estava preparada, eu só tinha que saber o que fazer e como me apresentar. Então foi assim muito, mas muito rico para mim essa reunião. E eu voltei para casa, peguei o meu currículo e comecei a elaborar e fazer tudo do jeito que ele falou, sabe? Eu fiz um currículo de uma página apenas, explorando apenas o meu domínio de conhecimento de Firewall. Coloquei os meus projetos, eu coloquei as informações as quais eu já participei, os tipos de produto, enfim, tudo isso que ele falou eu coloquei no currículo. E comecei a procurar vagas, né? E relacionada para aquele domínio, usando aquele currículo, e foi assim, na primeira vez que eu enviei o meu currículo para a primeira empresa, que eu tive a minha, vamos dizer assim, o resultado do sucesso, que foi ser chamada para uma entrevista. Depois de um feedback como esse, tão sincero, sem papas na língua, sabe? Foi algo assim transformador e foi um divisor de águas de tudo que aconteceu comigo, com relação ao processo de procurar trabalho aqui no Canadá, sabe? Eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade, sabe? De ter tido esse feedback. Foi muito difícil ouvir algumas coisas, né? E ao mesmo tempo foi muito rico, porque me fez perceber quais foram as minhas fraquezas, né? Quais foram os pontos os quais eu talvez deveria trabalhar melhor com relação à progressão profissional, tendo esse
sabe, tendo essa informação de uma pessoa analisando o meu perfil profissional, me fez entender os pontos os quais, não somente com relação a melhorar o meu currículo, mas foi também algo muito esclarecedor para eu saber o que eu deveria tomar a ação para implementar melhorias nas minhas qualificações profissionais, sabe? Eu me vi numa situação, poxa, eu não quero ser uma pessoa que só conhece de uma tecnologia, uma pessoa que só conheça isso, sabe? Mesmo ele falando que aquilo tudo, baseado no atual conhecimento que eu tenho, toda a experiência que eu tenho, eu ia ter muito sucesso, tudo bem, mas pra mim foi muito esclarecedor, sabe? E foi algo que me fez reavaliar muitas coisas no que diz respeito a melhorar e investir em outras qualificações para expandir o meu conhecimento, né? Então, assim, o conselho que eu tenho para vocês nesse vídeo é: não esquece aquela mentalidade de que para você impressionar um recrutador você precisa saber de tudo, né? Como infelizmente é o que acontece no Brasil, né? Principalmente pra gente que trabalha com TI, você tem que saber de várias coisas para você chegar a ter visibilidade num currículo, né? O grande lance de você fazer aplicações de trabalho aqui no Canadá é justamente o oposto, né? É você, de fato, provar que você tem conhecimento em determinado assunto, em determinado domínio, você ser conciso naquela apresentação, né, do seu currículo, colocar os pontos fortes, apresentar referências de projetos, sabe? Não precisa escrever um jornal, não precisa fazer nada assim muito extenso, mas tente elaborar pontos que sejam chaves, específicos, sabe? Vai ser trabalhoso, porque você vai ter que ter esse tipo de trabalho para cada vaga de trabalho que você for aplicar, a não ser que você esteja aplicando para várias vagas referentes ao mesmo tipo de linha de atuação de trabalho, né? Como foi o meu caso, então foi um pouco mais fácil nesse sentido, porque eu foquei num específico nicho, né? Foquei no específico tipo de trabalho, oferta de trabalho, então os trabalhos os quais eu apliquei foram específicos para suporte técnico de firewall, então eu não tive que fazer vários currículos, eu tive que apenas encontrar o currículo perfeito para aquela vaga, então eu utilizei esse mesmo currículo, eu reformulei com esses feedbacks, com esses insights e tive muito sucesso, né? Então assim, espero que essa informação seja útil para você e que você coloque essas informações que eu passei nesse vídeo como um balizador para você tomar como referência realmente para você preparar o seu currículo. E a mensagem de conclusão é: seja conciso, seja preciso e não seja muito abrangente, sabe? Foque naquilo que você sabe e a partir daquilo você desenvolve com habilidades e informações que de fato estejam ao redor daquele domínio, né? Eu vou deixar para vocês aqui embaixo no link da descrição uma referência do meu atual currículo. Ele não tá tão atualizado porque faltam alguns detalhes correspondentes à minha atual cargo aqui na empresa, mas eu acho que dá pelo menos para vocês terem uma noção. E esse foi o currículo no qual eu tive sucesso, né? Que eu fui chamada para fazer entrevistas. Se alguém talvez que esteja na mesma linha de atuação, no mesmo nível de profissão qual eu atuo, talvez possa ser uma ótima referência para você trabalhar o seu currículo, né? Mas para outros domínios da área de TI, eu acho que seja também uma boa referência para vocês terem, porque não é uma questão relacionada ao cargo, é mais a questão da estrutura. E eu não estou dizendo que isso é a fórmula do sucesso, mas foi o que funcionou para mim, talvez possa funcionar para você. Eu acho que qualquer informação é importante, né? Quando você tem uma referência de alguém que teve sucesso, acho que isso possa, mesmo que não seja para você, mas pode ser uma boa referência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem algum tipo de indicação sobre outros temas que envolvem a questão profissional, outros pontos que envolvem esse mundo na área de TI aqui no Canadá, por favor, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou tentar trazer outros vídeos com temas os quais vocês têm interesse, tá bom? Muito obrigada pela atenção e espero vocês no próximo vídeo.
Um abraço, até a próxima. Tchau!